Tudo bem? Eterno abençoe a todos. 7/8 do ano de 2023. Tudo bem com vós outros? Tudo na paz? Eu espero que todos estejam bem, amém? Coloquei o título do Shabat para a gente conversar um pouco sobre esse assunto aqui que eu acho que é relevante, tá? Em nome do nosso querido Pai, amém? Vou falar um pouco sobre o Shabat e aqui eu vou trocar essa imagem aqui, colocar essa imagem aqui para vocês verem, tá aqui na tela, amém? Vou botar aqui no meio. Deixa eu dar uma esticada aqui para vocês verem, vamos ver se vai dar para esticar mais. Esse aqui, ó, tá ok? Eu quero que vocês observem, amém? Essa imagem que eu vou mostrar, tá aqui, ó, tá bom? E vamos falar do que a ideia do Shabat lunar. Vou ler aqui um artigo do Jeff Ebener, vou explicar quem é o Jeff Ebener. E vamos lá. Pai, em nome de Yeshua, fala conosco, Pai. Nos ensina a Tua palavra, nos exorta, nos corrija. Pai, fala aos nossos corações. Perdoa os pecados do Teu povo, nos ensina os Teus mandamentos. Sê com o Teu povo, Pai. Perdoa as nossas transgressões, pois somos falhos, mas nos ajuda, Pai. Em nome de Yeshua. Amém. Hoje eu recebi uma mensagem sobre alguns questionamentos que serve de resposta para todos aqueles que têm questionamento sobre coisas óbvias, tá? Quando você começa a estudar as escrituras, se você for uma pessoa frequentadora de uma igreja, de algum grupo específico, e você para de ir por 30 dias e só lê a Bíblia, não ouve mais ninguém, só lê a Bíblia, você vai ver que você vai se fazer perguntas. E essas perguntas que você próprio faz precisa ser sanada. E o problema é que a religião não vai te dar resposta. Você vai ver Cristo ensinando coisas que a igreja não ensina. E aí você vai perguntar: por que a igreja não ensina? E aí começa a ver os conflitos, porque você vê Cristo fazendo algo e a igreja não. Ok? Então, esses questionamentos, eles vão acontecer e tem resposta. O problema é que as respostas não estão na religião. Entende? Fácil de entender. E aonde obter as respostas? Na Bíblia. Tá? Marcos 2:28, Mateus 12, fala que Yeshua é Senhor do Shabat. Vamos aqui, ó. Vou ver se está aqui. Lahem Adon Ben Hadam Gam La Shabat. Assim, Adon é chefe. Governo conota liderança. Ben Adam, o filho do homem. Assim, Senhor, o filho do homem também para Shabat. Tradução hiperliteral. Assim, o filho do homem é até, mas ali é homem, ali é Adão, tá? A ideia de Adão no hebraico ali é humano, tá? Humano. Lahem, assim, Adon, Senhor, o filho do homem. Assim, porque, pode traduzir, porque, assim, Senhor é o filho do homem
também do Shabat. Ok? Ser senhor do Shabat é ser, estar acima ou governar, no sentido da ideia aqui de ser aquele que rege, comanda. Tá? O texto de Marcos diz: vai homem a Lehem e disse-lhes: Hashabat nitenar bavur hadam velo hadam bavur Hashabat. E disse: o Shabat foi feito por causa do humano, Ha'adam, e não o homem por causa do Shabat. Tá? O Strong 05668, por causa, né? A palavra ba'avur. Tá? Então, o Mashiach está dizendo, um dia de cessar, Deus fez pro homem. Observa que está escrito na palavra. Hashem fez um dia pro homem descansar, não o homem pro Shabat. O propósito de Hakadosh Baruch Hu, lá em Gênesis, fazer o Shabat, é pro homem cessar, senão o trabalho dele seria sem interrupção. Não teria um dia de paralisar. Seria um ciclo contínuo. Então, o Eterno quer que o ciclo pare, retome. Até um mês, ele tem um início. Rosh Hodesh, é a cabeça do mês. E aqui que tá, aqui ó, lua nova, ali tá marcado o número 1, na primeira crescente ali, no início ali, é a lua nova, é a lua visível, porque veja só, observa o 29, conseguiu ver o 29? Ali na tela o 29 é a sem luz. Já o 30 é a mesma coisa que o 1 lá em cima, tá? Então um ciclo lunar. Eu vou ler um artigo do Jeff Benner e aqui eu vou estar respondendo também outros assuntos sobre o porquê de que Paulo ele tem que acatar o que Yeshua disse. O problema todo, cristãos que ainda não estão com a mente iluminada, eles quando vão olhar o que a gente fala, eles vão lá nas cartas de Paulo e começam a usar os ditos de Paulo para tentar refutar o que a gente tem feito. E isso é constante, sempre as mesmas perguntas dos ouvintes. Por que Paulo disse isso? Paulo disse que quem está na lei, sobre a lei é amaldiçoado, está em maldição. Então, a ideia que o ouvinte cristão traz, e muitos pastores heréticos que tem por aí, é que Cristo veio e acabou a lei. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é o que Yeshua disse. Você nunca, por isso que é techuvá com Yeshua, não é techuvá com o judaísmo. É techuvá com Yeshua, não é techuvá com o cristianismo. Não é techuvá com o judaísmo, é techuvá com Yeshua. Quer dizer o quê? É na perspectiva de Yeshua. É através do seu ensino. Yeshua disse: eu sou o caminho derer. Haderer é jornada. A verdade. O que é a verdade? Emet. Arf, men, tav. Começo, meio e fim significa algo concreto. Algo... a palavra melhor posso falar concreto. Algo que de fato é. Não tem dúvida. Você olha para o céu, você vê o sol. Fato. Verdade. De noite você olha para o céu, vê a lua. Fato. Verdade. Yeshua, ele é a verdade. Tá ok? Ele disse isso, ele também disse, a tua palavra é a verdade. Então Yeshua, ele é a Torá móvel, para você entender. Ele viveu a Torá de Hashem na terra. E o que ele disse para os seus talmidim, alunos, seguidores, aprendizes? Ele disse para os seus talmidim, Mateus 28, 19, e de fazer discípulos de todas as nações.
Então Yeshua passa 3 anos e meio ensinando aos seus Talmidim, seguidores. Lembra de Elias? Elias tinha alunos, tinha discípulos. Eliseu, escolas de rabinos sempre existiram na antiguidade. Yeshua tem os seus discípulos. Hilel tinha seus discípulos, Shammai tinha seus discípulos, e tantos outros tinham de seus discípulos. João Batista tinha discípulos, o próprio João era discípulo de João Batista. Yeshua, então, quando ele começa o ministério, João diz, aponta para Yeshua e disse, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E Pedro diz, o João Batista, o Yohanan, o que batizava, ele disse que eu diminua e ele cresça. Quer dizer o quê? Meu ministério vai diminuir, o dele vai crescer. Porque eu vim preparar caminho para ele. Entendeu? Então Yeshua começa o ministério quando João Batista é preso. Então Yeshua, ele se desloca de um lugar para o outro e começa então ali fazer o que tinha que ser feito. Yeshua então, ele ensina muitas coisas que para o judeu é normal. Por exemplo, Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. Vamos aqui no Marcos 12, 29. Vamos pegar aqui, ó. Mesmo que seja em grego, alguém chama, porque a pessoa gosta de dizer, não, porque está em grego, é porque está em grego. Pelo amor do Pai, gente. Akol Israel, Kurios Hoteos, Emon, Kurios Existim. Isso, se você pega a versão grega, você vai na Septuaginta. Eu já mostrei aqui, não vou abrir de novo a tela para mostrar, mas está escrito lá na Septuaginta, em Deuteronômio 6,4, a mesma expressão. Akol Israel, Kurios Hoteos, Emon, Kurios Existim. Isso significa Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Mas o tetragrama, vou citar Adonai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Marcos 12, 29, Yeshua está ensinando Deuteronômio. E o que Yeshua está ensinando? Yahu é um. Tá? E quando ele ensina isso, é quando foi perguntado para ele qual é o principal de todos os mandamentos. Ele cita que esse é o principal mandamento. Quando o jovem rico, que é um Yahudim, diz, mestre bom, que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Ele está falando de eternidade, ele não está falando da vida, ele está falando de eternidade. Yeshua diz para ele, se queres entrar na vida, cumpra as mitzvot, os mandamentos. Aí o jovem rico disse, quais? Aí Yeshua vai falar uma série de mitzvot que estão nas tábuas da lei. Concernente ao próximo. Entenda que esse Yahudim acreditava em um único Deus. Porque Yeshua falou para a samaritana, vocês adoram quem não conhece, nós adoramos. Nós, Yahudim, adoramos quem conhecemos. Esse jovem rico conhecia que Yahweh era um. Ninguém precisava ensinar no primeiro século que o Deus de Israel era um. Porque todos, tanto Yeshua disse, meu Deus. João 20, quando ele tinha ressuscitado e as mulheres encontrou ele, e ele disse, não me detens, ainda não fui para o vosso pai, meu pai, vosso Deus, meu Deus. Então Yeshua várias vezes chama o pai de meu Deus. Apocalipse 2. Meu Deus, ele fala 3 vezes. Elohai, Elohai, Elohai. Então, fica muito claro, quem lê a Bíblia no contexto bíblico, que Yeshua tem um Deus. Ponto. Não dá mais, irmão, para acreditar em trindade. Yeshua fala Elohai várias vezes. Yeshua, ele é filho e é chamado de Ben Adam, filho do homem. Homem não no sentido do gênero, no sentido de humano. Adam. Tá lá, Ben Adam, filho do homem. Acabei de ler aqui, tá no hebraico. Ben Adam é filho da humanidade. Antropos. Um ser humano. Não tem tanta dificuldade de entender o que está na Bíblia. Não. Um ser humano, antropos. E Adão, conotando
humanidade. Humano, eu sou humano. Não sou humano? Ou eu não sou humano? Eu acho que eu sou humano, ou não? Aí chama eu de louco. Será que sou eu que sou louco? Por ler a Bíblia no seu contexto bíblico, pelo amor do Pai. E Yeshua disse que era filho do homem várias vezes. E no hebraico é Ben Adam, pelo amor do Pai. Só estudar, né? Mas o povo quer estudar. Parece que o povo não quer estudar, não. É só ler a Bíblia. Ben Adam, filho do homem, ponto. Mas, enfim. Quando a pessoa está com a mente cauterizada, você pode ensinar a verdade, que a pessoa não entende nada do que a gente fala. Mas a gente insiste, né? Então Yeshua disse que era filho do homem. E que veio obedecer ao Pai. E que disse que o Pai disse para ele dizer. E ele não disse nada que o Pai não deixou ele dizer. E o Mashiach, na oração sacerdotal, disse: guarda-os. Na verdade, na tua palavra é verdade. Vocês já estão livres pela palavra que eu tenho vos dito. E o próprio Cristo disse: eu falei o que o Pai me disse para eu falar. Então o que limpou os homens foi o quê? Foi a palavra de Deus. Cristo, quando sai do Rio Jordão, ele é batizado cheio da Rua HaKodesh. Lá no Apocalipse, Yeshua disse que tem a plenitude do Espírito. 7 ações do Espírito de Deus. Por isso que Paulo disse da plenitude do Espírito. Nele está a divindade. Quer dizer que Deus está dentro dele. Por isso que quando ele foi blasfemado, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, ele disse: o pecado contra o filho do homem contra mim, filho do homem, que sempre usa o termo filho do homem, ser humano no português. O pecado contra os seres humanos tem perdão. Foi o que Yeshua disse, não eu. Mas o pecado contra a Rua HaKodesh não tem perdão. Quem é a Rua HaKodesh? O sopro de Hashem. Gênesis 1:3. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Fica fácil de entender a Bíblia, não fica? Fica fácil quando você tem a mente liberta. Saiu de você o catolicismo romano e o judaísmo messiânico. Quando você lê a Bíblia, tá? Porque não adianta largar a trindade e ir pro unicismo. Então, você observa que Yeshua está ensinando algo óbvio. Que o povo na época dele entendia o que ele está falando. Quem blasfema contra o Criador, a Torá já dizia o que acontecia com quem blasfemasse contra o nome de Hashem. Hashem é o nome. Quem blasfemasse contra o Criador. Existe uma sentença. Cadê os universitários? Será que tem os universitários aí, plantão aí? Que tem uns amigos aí que vão aqui e colocam aqui do lado do versículo. Vamos ver se vocês são bons de Bíblia mesmo. Aonde está na Torá que quem blasfemar o nome do Senhor será morto? Está na Torá. Procura aí e acha aí, ó. Vamos ver se os irmãos são rápidos aí. E Yeshua está dizendo para os fariseus que eles estavam blasfemando contra o Eterno, porque quem estava dentro dele era o quê? O Criador. Se vocês blasfemarem contra mim, vocês terão perdão. Mas vocês não estão blasfemando contra mim. Vocês estão blasfemando contra o Espírito de Deus. E se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, tá lá na Bíblia. Pelo dedo de Deus. E outro texto assim, pelo Espírito de Deus. Então, pecar contra ele tem perdão. Agora vem a questão. Como sustentar a Trindade? A Trindade diz que os três são a mesma pessoa. Ou são pessoas distintas que na verdade têm o mesmo poder, a mesma autoridade. Os três são um. 3 em 1. Então o pecado contra o filho tem que ter o mesmo peso do pecado contra o pai. Os três são, na Trindade, tem o mesmo posicionamento, mesma autoridade. Então o pecado contra o filho não deveria ter perdão, se fosse a Trindade uma realidade. O unicismo também, porque o unicismo diz que Yeshua é uma manifestação do Criador. Então o unicismo está pior que a Trindade.
Visto que o próprio Messias diz, quem peca contra mim tem perdão. Quem blasfemar contra mim será perdoado. Mas quem blasfemar, quem está dentro de mim, quem está dentro de Yeshua? O Eterno. Então o unicismo não encaixa, trindade pouco menos, amém? A única razão nesse texto é que Yeshua está dizendo, o Pai é quem está dentro de mim, ele é Yahweh, ele é Deus. Ponto. Eu sou enviado do Pai. A diferença é que Yeshua é diferente de todos os outros. Yeshua disse que ele é primogênito da criação. Aonde está isso escrito? Será que eu sou louco? Ajude-me. Aonde está escrito que Yeshua é primogênito da criação? Está na Bíblia também. Será que temos aí os estudantes que estudam conosco aí, que sabem onde está escrito primogênito da criação? Será, irmãos? Vamos dar um tempo aí pro pessoal procurar. Eu falei os versículos aí, vamos ver se os irmãos aí são rápidos aí, ó. Tá na Bíblia. Primogênito da criação, Apocalipse. Acha lá, amém? Ele é o primogênito da criação. Então, todas as respostas que a gente precisa está na Bíblia. Mas só que as pessoas têm medo de ler a Bíblia e acreditar nela. Outro ponto. Yeshua é Senhor do Shabat. Não cita domingo. Yeshua cita que aqui, vamos aqui, ó. Yeshua cita que Shabat, que não é sábado, outra questão. Que Yeshua cita que Shabat foi criado para o homem. Por quê? Porque o homem, lá no Gênesis, Deus disse para o homem, Adão, por tua culpa, a terra maldita. Tu vai trabalhar todo dia para comer. Adão não precisava trabalhar como nós para comer. A terra brotava comida. Tá? Então, o Eterno cria um dia para que o homem cesse e um novo ciclo comece. Descansar, na verdade, parar de trabalhar para si. Parar de negociar. Parar de comprar e vender. Parar. Ficar em casa e curtir aquele dia na presença de Deus. Deus fez isso para o homem. Ensino de Yeshua, Marcos 2:28. Leia na tua Bíblia, seja liberto da Babilônia uma vez por todas. Yeshua está dizendo que Shabat é um dia que o Eterno criou para que o homem descansasse. Deus criou para o homem. Ele anulou? Aí nós temos que ir lá, Mateus 5:17. Não penseis que vim anular a lei nem os profetas, porque eu não vim anular, mas vim tornar pleno. A palavra tornar pleno traz a ideia de encher, de completar, não tirar. Tanto que os versículos depois do 17 conota mais rigor, porque ele diz, ouviste dos antigos, quem cometer, for encontrado num ato ilícito sexual, né, sexual, adulterou. Ele diz, se você olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou. Então, observe que Yeshua está falando que se alguém olhar para uma mulher e cobiçá-la, ele já praticou o adultério que em Êxodo era um pecado contra a lei de Deus e contra a aliança e pecado gravíssimo. Então Yeshua, ele disse, eu não vim tirar, eu vim colocar. Mas o quê? Mais rigor, ele disse o seguinte, o que Yeshua? E aí ele vai dizer lá no Apocalipse 22:11, ele ensinou a praticar a justiça e a santidade. Justiça é baseada numa lei vigente. Tzadik só é tzadik porque tem a justiça, que tem a lei. Primeiro que a lei, ela aponta o que é bom e o que não é. Ela mostra para a sociedade o que é certo e o que é errado. É o Eterno que disse, case. É o Eterno que disse, não cobiçarás. É o Eterno que disse, honra teu pai e tua mãe. Isso são as instruções. É o Eterno mostrando o caminho para o homem seguir. Então nós temos a ideia de lei, como a Torá fala. Torá é a ideia de instruir, instrução, orientação. É o Eterno orientando o homem. É como se você fosse sair do Rio para São Paulo
É o GPS. O GPS não tem uma mulher que fala, entra à direita, vai à esquerda, 100 metros, não é assim? Então, essa pessoa falando ali no GPS, ele é um moré. Como você vai fazer esse trajeto? É as mitzvot. É muito fácil de entender. Então o Eterno está dizendo como você viver no mundo terráqueo, ser humano. Honra teu pai e tua mãe. É o Eterno dizendo para você como você tem que viver. Então as leis não podem ser anuladas porque é ela que diz não matarás, não roubarás, não adulterarás. Isso são leis eternas. Porque nem anjos podem descumprir as leis de Deus. Porque os anjos que pecaram, diz lá na carta de Pedro, Deus os lançou ao Tártaro. O Tártaro é debaixo do Hades, mundo dos mortos. Estão presos por 70 gerações, conforme diz o livro de Enoque. Serão soltos para pouco tempo os sentinelas, depois serão condenados, julgados ali ao lago de fogo com o diabo. Claro isso, muito fácil. Não está difícil de entender. Então observe que Yeshua não vem anular por quê? E aí a pergunta que diz, mas Paulo disse. Vamos entender o que Paulo disse. Vamos entender o que Paulo disse. Pedro diz na sua segunda carta, no final dela, que há pontos difíceis de entender nas cartas paulinas que os ignorantes distorcem para a sua própria perdição. Tá cheio de gente distorcendo as cartas de Paulo, tá? Por não entender o seu contexto. E se Paulo disse alguma coisa contra a Torá, eu paro de ouvir ele. Eu, Felipe Cunha. Por quê? Porque a Torá me diz isso. Deuteronômio, capítulo 13. Não ouça um profeta que te ensine a cultuar a Deus de forma diferente. Está lá, não é eu que estou dizendo, Deuteronômio, capítulo 13. Então, Paulo, ele não tem cacique. Ele não tem essa moral de chegar e mudar nada. Não, as pessoas estão interpretando errado isso aí. Se Yeshua disse que Deus é um, não tem padre, não tem pastor, não tem papa que vai vir dizer que Deus é três. Não vai. Para mim, não. Se convencer você, é contigo. Eu não vou ouvi-lo. Yeshua citou Shema Israel, Yahweh Eloheinu e Yahweh errado. Ponto. Para mim tá decidido. Deus é um e acabou a conversa. Yeshua disse que o Shabat foi criado para o homem. Ponto. Para mim é a mesma coisa. Tá decidido. Shabat. Agora, Shabat não é sábado. Não. Vou ler um artigo aqui do Jeff Ebene. Vamos ver aí como que mudou o sábado pro domingo, que na verdade não é sábado. E vamos ver o que ele fala. O Jeff Ebene, na perspectiva do sábado lunar, que é esse aqui, que depende da visualização. Imaginemos há 3.500 anos atrás, sem internet, sem rádio, sem calculadora, sem papel, sem caneta, sem nada. Vamos usar o cérebro. Você não precisa ir para uma faculdade para ir lá atrás com a sua mente na época de Adão. Vamos lá, não tinha nada, só mato na frente. Como que ele vai saber um dia se não tem gregoriano, calendário maia, Júlio César? Gênesis 1:14. Deus criou os luminares dos céus para marcar dias, marca hora, dias, tempos e estações. Em dezembro, o Sol ele se afasta, ele volta em 25, dependendo do hemisfério. Ele está retornando, por isso que se comemorava na antiguidade a festa do Sol Invictor. 25 de dezembro é quando o Sol ressurge. Ele volta, é chamado de Invictor, Sol Invictor, que a Igreja Católica colocou como dia do nascimento de Cristo, que é uma falácia. Nessa época, em Jerusalém, neva. Yeshua estava num lugar aberto. Havia pastores no campo quando Yeshua nasceu. Então essa é uma das maiores falácias que a Igreja Católica ensinou e que os protestantes católicos ensinam, que se chamam cristãos evangélicos, na verdade são católicos e não admitem que são. Porque quem ensina a Trindade é a Igreja Católica. Quem ensina que domingo é dia do Senhor é a Igreja Católica. Isso vem com o catolicismo, com os bispos.
Quem ensina que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, Igreja Católica? Quem ensinou dízimo e dinheiro? Isso vem lá com Magno, o imperador Magno, que ordenou o dízimo de 10%, porque ele estava fazendo guerras com os povos e era obrigado a dar. Quem não desse era excomungado. Isso está na história, só leia, tá? Então você pode chegar lá pro seu padre, seu bispo, seu reverendo lá e perguntar a ele, isso aí, se eu estou falando a verdade, se eu estou falando a mentira. Isso está escrito na história da própria igreja, não é o que estou falando, tá? Então quando você for estudar, só pergunta um padre. Ô padre, é verdade que 25 de dezembro era um dia oferecido ao sol invicto? Eu vou falar. O padre vai dizer, a igreja cristianizou esse dia para Jesus. É isso que ele vai falar. É isso que ele vai falar. Mas as pessoas não param para pensar que primeiro veio o catolicismo, depois o protestantismo, e que Lutero, na verdade, ele era um padre que protestou algumas coisas. E do Lutero veio a luterana, e depois da luterana veio a anglicana, depois da luterana, eu já contei nas últimas lives, o rei lá da Europa, lá da Inglaterra, queria se casar de novo, e a igreja não permitiu, então ele dividiu. Aí veio a igreja anglicana. Aí depois veio, influenciado por Martinho Lutero, uma vez salvo para sempre. Não. Predestinação, Arminiano não, o outro lá, esqueci o nome dele lá. Que foi influenciado pelo Lutero, né? Que é esqueci o nome lá do não sei se é pastor, enfim, aquele que prega. Ai, me ajuda aí, irmão. Que prega que Deus escolheu pessoas para salvar. Né? Esqueci lá o nome do pastor, não sei se era bispo. Aí depois veio outras igrejas. Aí em 1900 e alguma coisa aqui no Brasil, apareceu Daniel Berg, Gunnar Ving, e fundaram aí a Assembleia de Deus. Aí depois da Assembleia de Deus veio um monte de igreja, amém? Então, aí veio Batista também, veio antes, Batista, Presbiteriana. Aí veio a Wesleyana com Wesley, e tantas outras. Mas isso aconteceu primeiro com a revolta do Martinho Lutero. E tinha política no meio, porque a igreja tinha um domínio financeiro das colônias, dos reinos. E essa ação do Lutero agradou a maioria para ter liberdade financeira, porque a igreja pegava para si todo o ouro. Entende? Então tinha política no meio. Aí Lutero também teve os nobres a favor dele, só não morreu porque foi defendido por pessoas de da alta sociedade também, que apoiaram Lutero. Isso foi bom para muita gente daquela época. Então não tem nada a ver com Deus isso, tá? Lutero não queria restaurar a igreja de Atos. Lutero queria reformar a igreja católica. Entendeu? Então por isso que as igrejas evangélicas que vêm depois do protestantismo, elas vêm com a base católica. Trindade, domingo, né? Natal, essas coisas assim que todo mundo sabe, tá ok? Então, muita influência do catolicismo. Então, o Shabat também não tem nada a ver com o sábado. Por quê? Porque sábado depende do calendário gregoriano. Só que os antigos hebreus não seguiam um calendário gregoriano. Em fevereiro, 28 dias. Oh, que ingenuidade! É muito ingênuo acreditar que todo ano, em fevereiro, é 28 dias. E tem um dia, e tem 29 ou 28 dias. E nunca tem 30. Que interessante, Júlio César. Então, os judeus messiânicos afirmam que é o sábado que está embutido num calendário solar do imperador, que Gregório, que era um papa, fez algumas alterações. Eu pesquisei sobre o calendário gregoriano e teve um ano que teve menos dias.
Ai, ai, é muito engano, o povo é muito enganado, Deus me livre. Sabe? Então, se você pesquisar calendário gregoriano, você vai se surpreender. Teve um ano que as semanas não eram de 7 dias. Ó. Vai na história, meu filho. Você quer saber se alguma coisa é? Procura. A Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á. Quem bate na porta, a porta se abre. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Vai procurar. Você vai encontrar se você procurar. Só que você vai encontrar coisas que não vai agradar você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ovo de Páscoa. Como é que você sabe que ovo de Páscoa é errado? É fácil. Não tem isso na Bíblia. Páscoa é cordeiro. A Igreja Católica diz que não pode comer carne. A Igreja Católica fala o que ela quiser. Eu como carne. Não é desrespeito. É minha visão bíblica. Ok? Só que o comércio aproveita isso e tal e começa a colocar ovos de chocolate. Aí a pergunta que você tem que fazer é sempre voltar atrás. Quando você quer ver um filme do início, lembra aquelas fitas VHS? Você tinha que voltar. Fitinha, aquelas fitas que você via, as músicas eram gravadas em fitinha cassete, lembra? Tem mais de 30 anos? Você vai lembrar. Tinha que voltar. Volta o disco, filho. Volta antes do ovo de Páscoa e chocolate, você vai ver ovo de galinha. Mas por que era ovo de galinha? Vai na enciclopédia britânica, católica. Lá na Babilônia, tinha um mito que um ovo caiu do céu. E estranhamente, em peça judaica tem ovo. Na mesma data que o cristão comemora com ovo. Eu acho isso uma coincidência. Eu acho muita coincidência. Mas será que essas coincidências são coincidências? Por que o cristão está comemorando com ovo de chocolate e o cristão comemorando com ovo de chocolate e o judeu com ovo no prato de Pessah? É muita coincidência. E mais coincidência ainda, é antes do chocolate, o ovo ser chocolate, era ovo de galinha pintado. Eu acho tanta coincidência. E muita coincidência se achar nas enciclopédias que isso era um costume pagão lá da Babilônia. Eu acho muita coincidência. Eu acho que eu tô louco. Eu acho que eu tô louco. Muito loucão mesmo. Mas eu acho que eu tô um louco sensato. Eu quando olhei disse, que interessante. A igreja evangélica com chocolate, o judaísmo com ovo de galinha. Que harmonia. E os dois falam assim, olha só, ovo simboliza vida. Tudo que o paganismo fala. Eu achei muita coincidência. E eu fico me perguntando, ninguém vê isso, né? Por isso que eu sou chamado de louco. Porque eu estudo e oro a Deus. Em 2014, eu me recusei a comemorar Pessah com ovo. Sabe o que aconteceu? Os irmãos foram embora. Mas eu fiquei feliz. Eu honrei a Deus e a minha consciência. Diferente que alguns têm medo de ficar sozinho. Eu não tenho medo de ficar sozinho na estrada. Porque eu tenho o eterno comigo. Quando eu descubro que algo está errado, acabou para mim ali. Eu vou começar do zero. E eu quero a verdade. Por isso eu não tenho aliança com o judaísmo. Muito menos com o cristianismo. Tá ok? Eu sigo Yeshua e a palavra. Amém? E a cada dia a gente vai estudando e vamos descobrindo as verdades bíblicas. Yeshua falou do Shabat, não do sábado. Sábado quer dizer Saturno, tá? É uma homenagem a Saturno. No domingo, pouco menos, tá? Então, o sábado judaico tá errado, o domingo também. Eu vou ler o artigo do Jeff Ebene, só um segundo. Yeshua ensinou. Yeshua comemorou Pessah, Mateus 26. Ensinou as pessoas serem salvas pela obediência aos mandamentos de Deus, que são as instruções de Deus.
jovem rico, Mateus 19:16. Ensinou a praticar justiça, Apocalipse 22:11. Disse que quem é justo continua a ser justo, e justo não é um pensamento positivo. E aqui que está. Eu quero convidar os cristãos a lerem Apocalipse 22:11. Leia e medite o seguinte: o que é justiça e o que é ser justo. Aí você vai conferir também justiça lá em Mateus 25, a partir do 31, mas observe o 46. E estes vão para o fogo eterno, e os justos para a vida eterna. Aí você dá uma ida lá no grego, de Caios, e veja que de Caios quer dizer aqueles que cumprem as leis divinas. Você vai no hebraico, tzadik, reto. Porque a ideia na Torá é uma linha reta, Torá. E quem anda nessa linha reta é o tzadik. Quando a pessoa saía do caminho, era ratá, errou. Quando a pessoa pervertia o caminho todo, era aven, perverso. Entendeu? Olha que facilidade. A ideia nômade, hebraica. Linha reta, conota trajetória, Torá. Quem está apontando o caminho é o Moré. Um indivíduo andando reto nesse caminho é o tzadik. Quando sai do caminho, pisa fora do caminho, ratá. Quando sai totalmente do caminho, aven. Será que é difícil? Aí eu dou uma de maluco. Porque tá tudo na cara das pessoas e elas não querem enxergar. Fica difícil pregar para um monte de pessoa com os ouvidos tampados. Não dá, irmãos. Tá tudo aqui. É fácil de entender. Eu não sei porque tá tão difícil do povo entender isso. Como que se vai anular o estilo de vida que Deus escolheu para o homem? Como? Agora, como vai haver justiça sem uma lei? Fala pra mim, ô bonitão. Por que Yeshua falou assim, ó? Quem é justo, continue a praticar a justiça. Justo é o que cumpre leis. Dikaios em grego. Vocês não gostam de cristãos de grego? Vai lá, ó. Dikaios em grego é o que pratica a justiça. Faz o que é correto. Quando você paga os seus impostos, você está fazendo justiça. Quando você para no semáforo vermelho, você está fazendo o que é correto, justiça. Quando você comete uma falha, ultrapassou a velocidade permitida, você cometeu uma transgressão à lei vigente. Meu Deus, isso é o básico. A gente agora tem que ensinar as pessoas. Daqui a pouco nós vamos ter que ensinar as pessoas as coisas básicas da vida. Homem usa cueca. Será que eu preciso falar isso, gente? Por que o homem tem barba e mulher não tem? Pelo amor do pai, gente. A gente tem que ensinar as pessoas o básico da vida de novo. Eu tô vendo uma geração que não entende as coisas. Tá difícil, hein? Tá difícil o povo alinhar nisso aí, hein? Pelo amor do pai. Calvino, muito obrigado aí, remanescente. É isso mesmo. Calvinistas é quem segue Calvino, né? Calvino. Irmão, você não está acostumado a esse tipo de mensagem, né? Você caiu aqui pela primeira vez, vai acostumando, né? Ai, ai. Mateus 5,17 já ensinei, né? E aí, Mateus, tá? Vou ler o artigo de F.A. Benny e vou mostrar para vocês como que é a contagem do Shabat, tá? Vou pegar aqui um calendário que a gente costuma usar no Shabat. Nós temos a gente participa de um grupo e... Só um segundo, irmãos. Aqui deu uma travada aqui. Tá aqui. Eu vou pegar aqui um último calendário. Aqui. Aqui, esse aqui. Eu vou baixar ele aqui. Só para vocês terem ideia. Como que é isso, tá? Vou botar aqui, ó. Tem esse aqui. Nome do nosso querido pai. Vou permanecer o nome do papai aqui. Vou tirar esse aqui, ó. Depois eu volto com esse aqui.
Ó, esse aqui, deixa eu diminuir aqui para vocês poderem ver. Ele, terças às quartas-feiras, vai até, olha, hoje é 7/8. No calendário bíblico, 7/8 seria aqui o 5º dia do mês bíblico. Como que entender esse calendário lunissolar? Tá? Como entender? Cabeça do mês, escrito lua nova, não é? Não é? Então tá, vou abrir outra imagem aqui, ó. Ó. Outra imagem aqui, do lado, vou tentar abrir aqui do lado, vamos pegar aqui a outra imagem. Ok. Vou botar aqui, ó. Opa aqui. Só para você entender aqui a linha de raciocínio, tá ok? Deixa eu diminuir esse aqui. Eita glória. Opa. Aqui. Isso aqui. Então, vamos lá. Para você entender a linha de raciocínio aqui. Quarta-feira aqui, do lado esquerdo meu, está as fases da lua, tá? Aí tá quarta primeiro, tá ok? É só um exemplo. Viu o primeiro fiozinho da lua, é chamada de lua nova. A lua nova nós chamamos de Rosh Hodesh. Rosh Hodesh. Cabeça do mês. O que é cabeça do mês? É o começo. Então que significa primeiro dia. Tá? Então observe a imagem da lua nova. É o primeiro fiozinho dela. Tá ok? Aí vem o segundo dia, o fiozinho aumenta. Terceiro dia, o fiozinho aumenta. Aí o quarto dia, o fiozinho aumenta. O quinto dia, o fiozinho aumenta. Aí no sexto dia, no pôr do sol, inicia Shabat. Nós não precisamos de calendário, só olhar a lua. Só que o problema de olhar o céu é que às vezes ele está embaçado. Então, só basta você ver a lua nova que você monta o calendário. Por isso que é montado o calendário. Esse aqui, ó, que eu tirei e botei de novo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou botar aqui. Essa imagem aqui. Opa. Esse aqui. Deixa eu tirar o outro aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Lua nova aqui, aqui, é do outro lado. É a mesma coisa, tá ok? Agora observe o dia 15. 15. Ó. 15 vai ser quando vai estar fazendo o quê? Vai acontecer o quê? A lua cheia. Tem uma outra imagem lá no grupo que eu vou tentar mostrar para vocês. Vou tirar isso aqui, ó. Que acontece? Os ciclos da lua. Eu postei lá no Telegram. Eu vou falar aqui com vocês. Eu vou falar, aproveitando aqui, que Paulo, gente, Paulo ele tem que falar o que Yeshua disse. Se ele falou alguma coisa que contraria as falas do nosso mestre, aí fica muito difícil, né, irmãos? Por quê? Porque Paulo, ele vem muitos anos depois, tá? E quem começou a pregar aos gentios não foi Paulo, tá? Foi Pedro, tá ok? Pedro que começou a levar a palavra, tá? Aos gentios. Pedro levou a palavra a Cornélios, tá? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Uma outra imagem que eu acho legal aqui de compartilhar. Aqui, ó. Peguei aqui. Vou mostrar aqui na tela para vocês entenderem o raciocínio e ver se vocês estão entendendo. Você tem que assistir esse vídeo aí, ó, mais de uma vez, tá? Para você entender. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou substituir esse aqui por outra imagem. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. Ó. Opa, aqui. Ó. Observe as fases da lua. Aí as fases tá já resumida. Mas são fases da lua. Observa que na metade do meio, qual é a lua que está na metade desse ciclo? É a cheia. Qual é o número 15 no calendário bíblico? Lua cheia. Então observe que nova é toda escura. E aí vai começar o ciclo da lua nova
2%, vai crescendo até chegar a minguante. Aí a minguante vai ter mais 7 dias. Observa que é da lua nova a minguante, 7 dias. Da minguante e vai assim, né? Vai tendo um ciclo até chegar a 30, tá? Então, a gente observa que o ciclo lunar é em torno de 29, 28, 29, 30 dias, tá? Então, os judeus antigos, aí eu vou ler aqui o que Jeffer disse, eles não tinham esse calendário, tá? Para ganhar tempo. Deixa eu ler o que o Jeffer Ben fala aqui. Vou ler aqui do início, tá? Eu teria que ler o artigo todo. Êxodo 20, 10, está escrito assim: o que é sábado? Tá? Êxodo 20, verso 10, 11, vai falar. Ele vai explicar o que é sábado, depois ele vai explicar a ideia do domingo. Tá? A maioria dos cristãos observa o sábado no domingo, com base numa crença de que Jesus mudou o sábado para o domingo, o dia do Senhor. Essa mudança é baseada nas seguintes passagens. A ideia que as pessoas usaram para dizer que o domingo é o dia do Senhor está em Atos 27, 1 Coríntios 6, 2, Apocalipse 1, 10. Quando, por exemplo, reuniram e partiram o pão no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um vos ponha da parte de que Deus lhe tem feito, a coleta. Tá? Então, os cristãos usam esses textos para dizer, o dia foi mudado do sábado, do Shabat, na verdade, para o domingo por causa disso. Mas olha só, vou deixar para você decidir se isso é evidência textual suficiente para apoiar a mudança do sábado do sétimo dia. Como Deus havia ordenado para o domingo, o primeiro dia da semana. Essa é a ideia que a igreja tem. Mas deixe-me fornecer algumas informações históricas sobre por que o sábado foi mudado do sábado para o domingo. Pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia 336, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Peter, aí fala Geiermann, Catecismo da Doutrina Católica dos Convertidos, segunda edição, 1910. Tá? É um livro. Pergunta: você tem alguma outra maneira de provar que a igreja tem poder para instruir festivais ou preceitos? Resposta: se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito aquilo em que todos os religiosos modernos concordam com ela. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o sétimo dia, uma mudança para a qual não há autoridade bíblica. Stephen Kennan, um catecismo doutrinário. A partir disso, podemos entender qual grande autoridade da igreja em interpretar ou explicar para nós os mandamentos de Deus. Uma autoridade que é reconhecida pela prática universal de todo o mundo cristão, mesmo daquelas seitas que professam tomar o santo, as escrituras, como sua única regra de fé. Uma vez que observam como dia de descanso, não o sétimo dia da semana ordenado pela Bíblia, mas o primeiro dia, que sabemos que deve ser santificado apenas pela tradição e ensino da Igreja Católica. Henry Gibeon, Catecismo, número 2, edição, volume 1, páginas 341, 342. A ideia aqui desse artigo eles mudaram o dia, porque a Igreja Católica mudou, e a Igreja tem tanto poder sobre as influências que aqui os próprios católicos estavam colocando a autoridade que ela tinha de mudança nesse dia para o outro. Tá? Então, o concílio que foi mudado foi o concílio de Laodiceia, tá? Concílio de Laodiceia 336, tá ok? Então você tem um livro de Peter Gemerman, Catecismo da Doutrina Católica dos Convertidos, segunda edição, 1910, página 50, tá?
Sábado lunar, que é aqui que eu quero falar. Nos últimos 20 anos, houve um aumento no número daqueles que acreditam que o sábado não era um dia fixo da semana, mas sim um dia fixo do mês. Especificamente, o sábado é a cada 7 dias, começando com o primeiro dia do mês. É o que a gente acredita. Depois o 8º, depois o 15º, depois o 22. Por quê? E para pesquisar, e depois ele colocou aqui, etc. Tá? Sábado sobre a perspectiva do hebraico antigo. Jeff Eben é um especialista no proto-sinaítico, um americano. Muitas pessoas começarão um estudo bíblico com o que significa para mim quando começo um estudo de qualquer tópico bíblico. Sempre começarei com o que isso significa da perspectiva das pessoas na época e no local em que foi escrito. Com isso em mente, vamos dar uma olhada no sábado no ponto de vista hebraico bíblico. Jeff está dizendo o seguinte, quando ele vai fazer qualquer estudo, ele quer entender a mente do indivíduo que morava e que vivia naquela época, não a mente moderna. Eu tenho que voltar a minha mente às perspectivas da época e as ideias nômades, lá do início. Vamos começar com a palavra Shabbat, Strong 7676, que vem da raiz 7673, que significa cessar, Gênesis 8:22. Portanto, o substantivo Shabbat significa uma cessação, cessar. Ou mais especificamente, um dia de cessação. Um dia que você cessa, de acordo com o mandamento, o trabalho que agora precisamos definir. Há um grande número de palavras hebraicas traduzidas como trabalho. Mas uma delas tem um tipo de trabalho. Cada uma delas é um tipo de trabalho. A palavra hebraica para trabalho no mandamento é malahá, Strong 4399. E mais se refere a um tipo de trabalho de negócio, Gênesis 39:11. É nesse ponto que precisamos reconhecer a diferença entre a nossa cultura e a dos antigos hebreus. Vivemos em uma cultura onde a atividade ocorre 24 horas por dia, mas na cultura antiga, atividade como negócios cessavam com o sol quando se punha, quando o dia terminava. Tecnicamente, do ponto de vista da língua hebraica, toda noite é um cessar, tá? Portanto, na sua perspectiva, o dia de Shabat aplica-se ao dia e não à noite. De acordo com o mandamento, eles podiam fazer negócios do primeiro dia na semana, domingo, ao 6º dia da semana, sexta-feira, mas no 7º dia, sábado, não podia fazer negócio. É tão simples quanto isso. Um outro olhar sobre o Shabat lunar. Deixa-me começar com uma ressalva. Embora haja evidências bíblicas para apoiar a teoria do sábado lunar, não estou convencido que seja histórico, ele está falando. Mas com isso dito, a existência mais antiga conhecida de um período de semanas de 7 dias é do século 6 a.C. Um milênio ou mais desde o momento da entrega do mandamento. Embora seja fácil e natural para nós conceber uma semana de 7 dias, seria muito difícil rastrear para um grupo nômade, pois não há maneira astronômica de rastrear tal sistema. No entanto, ciclos de 7 dias podem ser rastreados pela Lua. Ele está falando que o sistema de hoje não dá para você rastrear lá atrás, mas pela Lua dá. A Lua nova, que acredito ser o primeiro crescente visível da Lua, é o primeiro dia do mês. É aquela primeira faixinha. A Lua nova, tá? O primeiro quarto da Lua vem 7 dias depois. E a Lua cheia em outros 7 dias. O 15º dia do mês, tá? O segundo quarto da Lua em outros 7 dias. Olha só que está escrito em Levíticos 23:39. Também, aos 15 dias do primeiro mês, quando tiverdes colhido o fruto da terra,
Por 7 dias celebrareis uma festa ao Senhor. No primeiro dia será Shabat. E no 8º dia será Shabat. A pergunta é, em qual calendário o dia 8 é Shabat? Ai. Dia 8 é Shabat, Felipe Cunha? É. E qual é esse? Vou te mostrar aqui, ó. Vou aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Não é essa não, essa aqui. Opa, peraí. Vou voltar a ler aqui. Olha isso aqui. Deixa eu diminuir aqui a tela. Ok. Peraí, senhoras e senhores. Eu tirei aqui, eu tenho que botar aqui na frente. Qual é o 8 de aí? Olha o 8 aí, ó. Pegou não? Tá em vermelho. Viu ou não? Vou ler de novo Levíticos 23. Vou deixar aqui na tela para você ver o 8, tá? Ó. Vou ler aqui, ó. Novamente. Também aos 15 dias do primeiro mês. 15 é o quê, filho? 15 é o quê? Quando tiver escolhido o fruto da terra, por 7 dias celebrareis uma festa ao Senhor. No primeiro dia será um Shabat e no 8º dia será um Shabat. No primeiro e no 8º. No primeiro e no 8º. No primeiro dia e no 8º dia. É interessante notar que quando você está usando o sábado semanal, que é esse do gregoriano, o primeiro e o 8º dia desta festa pode cair qualquer dia da semana. E é por isso que no judaísmo pode haver mais de um Shabat por semana. No entanto, se você olhar para esse versículo, da perspectiva do sábado lunar, o primeiro e o último dia deste festival são no 8º e no 15º dia do mês. Os mesmos dias que são Shabat de acordo com o sábado lunar. Pegou ou não? 8 é Shabat para nós e 15 é Shabat para nós. Você está vendo? No 8º e no 15 será para vós Shabat. Está aí. Aqui na tela de vocês. Só que o 8 e o 15 vai cair no gregoriano em dias diferentes. Então, por isso que as pessoas ficam confundidas, que não é o 8 do gregoriano. Você está vendo o 8 aqui na tela? Não é o 8 do gregoriano. É o 8 a partir da perspectiva lunar. Então, Levíticos 23, 39, mostra o 8º e o 15. São 2 dias que são Shabat. E só no calendário lunisolar que você consegue. Assiste 10 vezes a live para você entender isso. Vou tentar explicar esse calendário aqui. Observe que o 8, embaixo dele está 26/7. No 15 está escrito 02/8. No 22 está escrito 09/08. Quer dizer o quê? Que o 8 do calendário lunar vai cair no dia 26/7. O 15 do calendário lunar caiu no gregoriano dia 2/8. Hoje é que dia? Hoje é 7/8. Não é 7/8? Então, é 20 indo para o 21 do calendário lunisolar. Então, observou? Então, quando que é Shabat? Das terças, na terça-feira, no pôr do sol, começa Shabat. Entende? E que vai ser o quê? Do dia... Quando vai ser? Da terça-feira? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Terça-feira. Aqui, ó. Aqui, ó. Segunda, amanhã é 8. Não é 8? Começa amanhã no pôr do sol aqui, ó. Pôr do sol. Vai ser o quê? 9 no calendário. Porque no pôr do sol, no outro dia vai ser o quê? Na quarta-feira vai ser 9. Por isso que aqui tá 22 no calendário bíblico e 9 no calendário gregoriano. É fácil de entender. Muito fácil, tá? Só que a lua nova vai cair no calendário gregoriano, depende quando ela aparece. Então, nos próximos... depois do dia 29 aqui, que é dia 16 de agosto, nós temos que olhar o dia 30, dia 17/8 e olhar para o céu quando a lua nova aparecer. Qual é a lua nova? Vamos lá. A lua nova, vou mostrar a imagem para vocês de novo do que é a lua nova.
Ó, a lua nova, esse primeiro, você tá vendo aqui o número 1, esse é o primeiro filetezinho, entende? Tá? Então, fica fácil de entender. Então, vamos continuar a leitura aqui. É interessante notar que quando você está usando o sábado semanal, o primeiro e o oitavo cai fora, sai nos dias de semana. Quando você usa o calendário lunisolar, cai exatamente no Shabat. É interessante isso, né? Com todos os diferentes grupos e indivíduos observando um sábado em horários diferentes, isso está, na minha opinião, violando o princípio da Torá. Os ensinamentos de Deus, que acredito ser para criar ordem dentro da comunidade, observar o Shabat em horários diferentes é um caos e traz desunião à comunidade. É a ideia dele. Essa mesma ideologia se aplica às festas. Vejamos que a Páscoa, como exemplo, como diferentes grupos e pessoas seguindo diferentes calendários, a Páscoa está sendo celebrada em uma grande variedade de dias. O caos. O judaísmo segue um calendário anual baseado na lua e, por isso, a Páscoa sempre começa quando o sol se põe no horizonte ocidental no 15º dia do primeiro mês. Nesse exato momento, a lua cheia está começando a nascer no horizonte oriental. Pense nisso por um momento. A Páscoa está começando nas famílias de cada segundo ao redor da palavra por um período completo de 24 horas, enquanto a luz do sol e a lua cheia brilham em horizontes opostos. Ordem. Tá? A conclusão dele. Agora que entendemos o sábado do ponto de vista bíblico e do ponto de vista dos hebreus da Bíblia, agora podemos determinar como vamos aplicar isso à nossa cultura moderna. Mas acredito que em garantir que essa aplicação traga ordem dentro da comunidade. Então ele mostrou aqui nesse artigo dele várias ideias sobre o Shabat e ele falou aqui no final a ideia que nós concordamos que é a aplicação do sábado lunar. Observe que 14 para 15 vai ser o que a Páscoa também é um Shabat. No 15. E 15 conota o quê? Shabat lunar. Tá? Então é bem interessante que o calendário ele seguindo essa ideia de 7 semanas contínua, ela vai ter um problema, por exemplo, Levíticos 23. Então, ele não determina dando o 100%, mas ele coloca muito claro aqui, nas perspectivas, qual que tem mais lógica, né? Fala do domingo, fala do sábado judaico e fala do sábado lunar, tá? Então que a gente possa estudar sobre o assunto. Concluo aqui, eu tenho que terminar. Quando qualquer pessoa quiser debater com você e ir contra a Torá usando Paulo, você vai perguntar para essa pessoa o seguinte: Paulo, ele pregou um novo evangelho? Não. Quem que pregou o evangelho primeiro? Paulo ou Yeshua? Vamos usar o popular aí. Paulo ou Jesus? Paulo ou Jesus? Foi Yeshua. Yeshua pregou o evangelho e disse para os discípulos pregar o evangelho. Atos, começa a igreja de Atos, aparece os diáconos, Paulo está onde? Aí Estevão, diácono, é morto. Quem concorda com a morte de Estevão? Paulo. A igreja é perseguida por Paulo. Então, antes de Paulo, quem pregava o evangelho? Uau! Eita glória! Quem pregou para Cornélios? Paulo? Vamos de novo, um raciocínio simples. Eu estou dando papinha. Cristo pregou quantos anos? 3 anos e meio. Quem assumiu o ministério depois de Cristo? 12 apóstolos. Era 11, veio Matias, 12. Depois a comunidade escolhe 7 diáconos. Já tinha 5.000
judeus. Pedro prega para Cornélio e Paulo ainda não havia pregado. Paulo se converte indo para Damasco quando estava perseguindo a igreja e vai para Tarso e fica 3 anos em Tarso. Depois quem vai chamar Paulo é Barnabé. 3 anos depois da sua conversão, Barnabé vai em Tarso atrás de Paulo. Aí, estando em Antioquia, o Espírito do Senhor, Atos 13, separa Paulo e Barnabé para uma missão. A pergunta é, já tinha o evangelho sendo pregado ou não? Tinha. Então, como que é? Paulo diz que tem o evangelho segundo ele e o evangelho segundo Pedro. Que história é essa? Estou te perguntando. Pedro, os apóstolos passaram anos ensinando os ensinos de Yeshua e Paulo aparece lá não sei quando. Aí ele começa a falar a verdade. Por favor, irmãos. Por favor aí, né? Me ajuda aí, eu não tô maluco, né? Paulo não pode falar contra o que Yeshua ensinou a Pedro, João e Tiago, por favor. Prova. Atos. Alguns fariseus entraram na congregação e começaram a ensinar que eles tinham que se... Tenho que terminar. Essa transmissão vai acabar em breve, eu não sei, ver um anúncio aqui do YouTube. Será que estão limitando a gente? Tá dizendo que passou uma tela aqui, ó. Sua transmissão acabará em breve, não sei o que, alguma coisa assim. Então, vamos continuar aqui. Pedro, Tiago, João, estavam lá pregando o evangelho. Pedro ganhou 3.000 almas, depois 5, tá cheio de crente lá crendo em Yeshua. Pedro, Tiago, João, todos lá, Barnabé, Filipe, o outro lá, o Bartolomeu, Barnabé seria aí um dos 70. Barnabé vem depois. Ou estava no meio, mas não é um dos 12. Aí você vê, Filipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, depois entra Matias, Pedro, João, André, sabe? Todos estão ali, Simão, Zelote, estão ali pregando. Pregando o quê? Os 11, aí vem Matias, fica 12. Aí eles começam a pregar, aí Antioquia começa a ter pessoas ali, Samaria recebe a palavra com Filipe, aí os apóstolos vão para lá para orar para eles serem batizados, e a comunidade está crescendo, e Paulo está onde? Aí Paulo aparece, e aí Paulo diz, tudo que eu aprendi foi por revelação. Ele aprendeu algo novo? Eu só estou perguntando, estou falando nada. É o que ele disse. Yeshua disse em Mateus 28, 19, ide fazer discípulos de todas as nações. Eu teria que ter pelo menos mais 1 hora de live aqui, não dá, não tem como. Até que eu queria, para abrir Atos e ver o que Pedro fala. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer umas 3 horas de live. A internet vai cair aqui, hein? Eu não tenho tempo, irmãos. Ai. Vamos ler aqui. No dia de Pentecoste, da festa de Shavuot, está todo mundo reunido. Primeiro discurso de Pedro, capítulo 2, verso 14. Pedro põe-se em pé e diz: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja notório escutar as minhas palavras. Pedro prega. Aí lá no 37, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, perguntando Pedro e aos demais apóstolos. Eita glória! Vou ler de novo.
O que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito. Quem prega é Pedro. 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor. Glórias. Aí Pedro prega. Aí Pedro vai no templo, cura um coxo, de novo ele prega. Arrependei-vos, no verso 19 do capítulo 3 de Atos. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, pois, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Envie ele a Yeshua HaMashiach, que já vos dantes foi pregado. Aí Pedro está no Sinédrio, estão impedidos de pregar. Aí a comunidade cresce lá no capítulo 4, no verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que alguma coisa que possuía era a sua própria, mas todas as coisas eram em comum. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Yeshua, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos que possuem herdade de casa, vendendo tudo, e traziam o preço, o que tinha sido vendido, e depositavam ao pé dos apóstolos, que eram 12. E ali vai contar a história. Aí vem o caso de Ananias e Safira, que morre por mentir. No capítulo 6 vem o diácono. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Vamos ler, eu só estou lendo. E os 12, convocando a multidão, falaram para eles: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, varões de boa reputação, cheios da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituemos sobre eles importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. A pergunta é, no verso 4 do capítulo 6 de Atos, tá na tua Bíblia? Quem pregava a Bíblia aqui, irmão? Paulo? Paulo está onde nessa hora? Perseguindo a igreja. Capítulo 8. Estevão é morto no capítulo 7. Paulo consentiu na morte de Estevão. E nada dele aparecer. Conversão de Paulo, no capítulo 9. Depois que Filipe batizou o etíope, aí ele vai ser perseguido. E no 19, tendo comido, ficou confortado. E ali Paulo esteve... passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. E ele... então Barnabé tomando consigo... 25. Tomando de noite os discípulos, desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurou ajuntar os discípulos e todos os temiam, não crendo que eram apóstolos. Aí Barnabé, tomando, apresentou os apóstolos. Ele falava ousadamente sobre Yeshua, sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesaré e vieram para Tarso. E assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinha paz, e eram edificadas e multiplicaram. Paulo ficou pouco tempo ali em Jerusalém, e por causa de perseguição, levaram ele para Tarso. Aí Pedro aparece na cura de Enéas, ressurreição de Tabita. Pedro vai pregar a Cornélio no capítulo 10. Pedro justifica porque esteve com os gentios no capítulo 11. Herodes manda matar Tiago no capítulo 12. Ai, ai. No capítulo 13, na igreja estavam
que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, que era doutor também, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo é chamado ali no último lugar, você viu, né? Servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Jejuando, orando, pondo sobre eles a mão, os despediram. Quem designou Paulo a pregar? Paulo decidiu? Não. Ele foi chamado para pregar junto com o Barnabé. E eles foram fazer o quê? Viagens missionárias. Paulo e Barnabé. Tá? Vai pregando. Só que quando chega capítulo 15 de Atos, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos que se não se circuncidarem, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveram-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, aos anciões, sobre esta questão. Basta, né? Pelo amor do Pai. Então Paulo, quando teve que decidir o que os gentios tinham que fazer, quem decidiu foi os apóstolos, os anciões, a comunidade. O último da palavra, Tiago, irmão do Senhor. O James, lá perto do Apocalipse, chamado em hebraico de Yaakov Hatzadik. Ele disse que os gentios inicialmente tinham que fazer. A pergunta é, Paulo que manda aí? Pensa você. Não concorda comigo não? Vamos meditar aqui. Se Paulo tivesse todo esse cacique para decidir as coisas, ele não tinha ido em Antioquia, tá? De Antioquia a Jerusalém. Pesquisa a distância de Antioquia para Jerusalém, irmão. Faz esse favor. Eles foram tão longe para decidir um assunto teológico que Paulo decide hoje dentro da igreja mole. Desculpa, irmãos, eu concordo com muita coisa que Paulo fala. Eu não vou concordar se ele falar contra a lei. E se ele desprezar qualquer coisa que Deus disse. Essa história que tudo que é orado é santificado, eu não acredito. Essa história que não precisa cumprir mandamentos, eu não acredito. Eu vou ser muito sincero. Para mim, o que acontece é erro de tradução e interpretação errada dos cristãos. Eu não consigo ver Paulo como um apóstata. Não consigo. Mas textos de Paulo, alguns, pois, Colossenses, Gálatas, eles são perigosos na mão de pessoas que só lê texto isolado. A Bíblia tem 66 livros. Você, para falar de uma doutrina, você não pode usar um texto só. Então você não adianta pegar um texto isolado em Gálatas para tentar derrubar 20, que Yeshua falou. Porque senão fica uma discrepância bíblica. Yeshua fala uma coisa e Paulo fala outra. Pera aí, vamos analisar isso aí. Paulo disse isso aqui, Yeshua falou isso aqui, vamos ver. Eu posso servir a Cristo transgredindo as leis? Se você falar que sim, que você vai ser salvo transgredindo, não, vamos ter um problema, que o próprio Paulo disse que não vai ser salvo, por exemplo, adúlteros. Gálatas 5,19, 1 Coríntios 6,9. Então, vamos entender o que Paulo disse. Eu vejo o seguinte, Paulo disse assim, quem tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Aí ele fala lá, de avarento, de idólatra, de beberrão. Ele fala de inimizades, porfias, dissensões, contendas, iras. Ele vai falar sobre porneia em grego, mocheia, lascívia. E ele diz, quem pratica tal coisa não será salvo. Então significa que existe regra, que não pode ser violada. Só por isso eu posso falar o seguinte, leis morais permanecem. Porque você tem
cartas de Pedro, as próprias cartas de Paulo, que falam da moral do indivíduo, fala de conduta, fala de regras. A Bíblia não ensina anarquia. A Bíblia ensina a cumprir os mandamentos. Agora, existem mandamentos suspensos, litúrgicos, que dependem do templo, que não cabe a gentios. E sim, por isso precisa se estudar com pessoas cheias do Espírito Santo, intérpretes da Bíblia, não aventureiros que não estudam a Bíblia e usam a Bíblia para seus próprios interesses. Tem que se estudar com pessoas que temam a Deus, que leem a Bíblia cheias do Espírito Santo. Não pessoas que são levados por ideias loucas. Falar que não existe lei mais é a mesma coisa que você falar que pode colocar o pai no asilo, pode adulterar, pode roubar. Falar que não existe leis é falar que não existe mais regras morais. Gente, você falar que a lei foi anulada é anular todo tipo de pecado. Então não existe transgressões, porque aonde não há lei não há pecado. Eu só sei que é pecado adulterar porque a Bíblia diz que é pecado. Eu só sei que mentir é pecado e Yeshua falou, mentiroso não entra no reino dos céus. E a própria Torá fala contra a mentira. E o próprio Yeshua fala que o pai da mentira é o diabo. Então existem regras para dizer o seguinte, você está perto de Deus ou você está perto do diabo. Então fica muito claro que as Escrituras nos mostram a conduta que Deus quer para nós. Mas é evidente que eu sou contra as liturgias judaicas, acender vela, usar kippá, comemorar festas fora de Israel, que dependam do templo, estrela de Davi. Não sou a favor de cruz, não sou a favor de vela. A congregação deve ser mantida, não é com dízimo, é com oferta. Dízimo você pode dar dos produtos da terra, do seu gado, ajudar pobres, viúvas, estrangeiros. Você pode ajudar uma pessoa? Pode. Você pode ajudar pessoas como eu? É claro. Você quer me dar uma câmera nova? Tudo bem. Eu ganho um computador. Oferta terumá é uma coisa, dízimo é outra. Maaser, terumá e... terumá, maaser e tzedaká. Tzedaká, ato de justiça. Maaser, 10% de algo. É uma medida. E terumá é uma coleta, uma oferta, uma doação. Terumá. Então, as pessoas precisam entender que existem condutas na Bíblia, regra de vida, existem condutas morais, o que você não pode violar, o que você não pode fazer. Por quê? Porque a vida ela é regida com regras para ter ordem. Exemplo, o sol, ele percorre o seu caminho todos os dias. Acorda de manhã, 6 da manhã, você vai ver o nascer do sol, 5h30. Ali você acompanha o sol nascer. No pôr do sol também. Todos os dias ele faz o mesmo trajeto. Isso é uma ordem. É um trajeto que Deus deu para o sol. O mar não ultrapassa a praia, porque senão vem caos. Sociedades sem leis se destroem. Nenhum país do mundo vive sem leis, pelo amor do Pai. Nem países pagãos vivem sem leis, pelo amor de Deus. Tá? Então, até o sol segue regras. A lua segue ciclos repetidos. São comandos que Deus deu e regras que ele deu para que haja o que? A harmonia. A terra estava torva-vorro, sem forma e vazia. Deus foi lá e organizou a terra com o quê? Com a palavra dita. Haja luz, houve luz. Fez separação de luz e trevas. Disse haja isso, haja aquilo, houve, começou a vir a existência pelo poder da palavra, ele organizou tudo até ter um dia para o homem descansar. Isso é uma coisa boa. Tudo baseado em comandos e regras. Irmãos, a sociedade sem regra, ela falha. Ela é destruída. Os melhores países do mundo para viver é países que têm regra e justiça. Por exemplo,
Você acha justo um trabalhador que trabalha o dia inteiro ganhar R$1.300? Eu duvido que você acha justo. Duvido. Mas tem países que o salário é 5 conto. 5 mil, pelo menos. Tem países que você pode deixar o carro aberto que ninguém rouba a tua carteira e não rouba o seu carro. Mas você vai ver a lei lá. Rouba pra ver. Uma vez, 2 vezes. Na terceira, prisão perpétua. Vem me falar que não existe leis no reino de Deus. Vocês estão se chamando de apóstatas. Isso é anarquistas da Torá. Pessoas que dizem, eu não preciso da lei, eu não preciso dos mandamentos. Vai basear a vida em quê, meu filho? No intelecto? Deus disse para o homem o que Deus quer. Case, mandamento. Ame sua esposa, mandamento. Ame o próximo, mandamento. Honra teu pai e tua mãe, mandamento. Me cultue nessas épocas, mandamento. Não siga a cultura das nações, mandamento. Qual o objetivo do mandamento? Te ensinar ao quê? A viver, rapaz. Deus está te ensinando a você ser crente. Se santifica. Usa roupa de homem. Viva como homem. Deus está te ensinando através da palavra. Não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode comer isso. Isso quer dizer o quê? Que Deus está te ensinando a viver. Eu pergunto para você, você pode, no meio da rua, fazer suas necessidades? Não. Você vai aonde? Num banheiro. Isso é uma regra de vida. Você recebe o seu salário nas datas fixadas pelo empregador. É regra. Você chega no trabalho no horário que teu patrão mandou e sai na hora que ele disse. É regra. E tem uma regra do Ministério do Trabalho dizendo a hora que você entra, a hora que você sai. Isso é lei vigente, apoiando o quê? A vida do trabalhador. Você tem carteira assinada porque existe uma lei que rege isso. Você recebe seu 13º porque tem uma lei que rege isso. Tira essas leis obrigatórias. Viraria um caos. Cada um ia dar o salário que quisesse. Vou te pagar só R$100 por mês. Não tem uma lei para dizer, tem que pagar o mínimo. O mínimo da categoria. Se você é pedreiro, o mínimo da categoria. Carpinteiro, o mínimo da categoria. A lei força o empregador a dar o mínimo. Isso é lei. Você vem falar que lei é ruim? Você vem falar que a lei não é boa? O próprio Paulo diz, a lei é bom, mandamento santo, puro e bom. Deus deu leis pra gente saber viver. Senão a gente vira bicho. Então é isso que as pessoas não entendem. Sai da igreja evangélica repetindo o que o pastor fala. Não existe mais lei, não existe mais lei, não existe mais lei. Mas vai na justiça exigir direitos trabalhistas do patrão quando ele não paga. Deixa de ser hipócrita. Você utiliza da lei e fala mal dela. Ah, por favor, né? Então as pessoas não sabem nem o que estão falando. Vivemos num mundo que as pessoas falam o que quer. Elas não sabem o que dizem. Deus deu lei para a gente não se matar. Ou até Deus leis para nós para a gente saber viver em comunidade, viver em harmonia, viver bem. E saber honrar a Ele. Se Ele não te falasse o que Ele gosta, como que você faria o que é bom? Se Ele não te contasse, se Ele não me falasse o que é bom, como eu saberia cultuar Ele? Talvez eu cultuaria errado. Eu faria errado. Boas intenções não resolvem. Tem que ser do jeito que Deus mandou fazer. Ele disse assim, ó, me adore assim, assim, e assim está te ensinando o quê? É desse jeito que eu quero, é desse jeito que eu gosto, é desse jeito que tem que ser. Só que as pessoas não param para olhar que as leis, na verdade, é vida. Por quê? Ela te ensina a você ser uma pessoa melhor. Até um pagão disse que as leis que Deus deu, a lei de Israel, era uma lei boa. Ptolomeu. Infelizmente, o povo não conhece de história, não estuda a Bíblia, infelizmente são levados por vento de doutrina, são católicos protestantes que repetem o que padres disseram e que bispos falaram, porque eu ouvi alguém dizer, mas nunca leram a Bíblia quando Yeshua disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Então, estude com quem
estuda com o Messias. Amém? Um forte abraço. Desculpe pela hora, 1h30, mas estamos aqui para isso. Saúde!